Olá, seja bem-vindo ao canal Barbudo Lunático. Hoje vou refletir sobre aquela parte na ocasião em que Satanás pegou Jesus e levou ele para o templo, aliás, para o monte mais alto. Esta ocasião, esta passagem está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 8, que diz assim o texto: Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vocês acham que Satanás iria realmente dar para Jesus os reinos do mundo e toda a glória dos reinos? Você acha que ele tinha essa autoridade? Alguns pregadores dizem que sim, que ele iria realmente dar os reinos ou os governos daquele mundo para Jesus, coisa que não faz o menor sentido. De quem é a terra? É de Deus. Os reinos? É de Deus. Pode provar na Bíblia? Posso sim. Para isso, você pode conferir lá em 1 Coríntios 10, 26, que diz assim, ó, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então aqui é um versículo muito claro que diz que a terra é de Deus. E fala em outros versículos. Eu não vou citar os outros versículos para o vídeo não ficar muito longo. Mas fala que a terra é de Deus e toda a sua plenitude. Para irmos um pouco mais além, lá em Romanos 13:1 fala o seguinte: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Se havia reinos, se eram reinos do tempo de Jesus, havia autoridades. E aqui o texto diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, o que que nós podemos concluir? Que Satanás não iria dar os reinos daquele tempo para Jesus. Essa é a conclusão mais lógica. Essa é a única conclusão que há para se concluir. Por quê? Então, o que ele queria, Barbudo? Oferecendo os reinos da terra para Jesus. Mas será que ele queria dar realmente os reinos da terra para Jesus? Ou será que ele queria uma outra coisa? Ele queria uma outra coisa. Eu estou afirmando que o que Satanás queria era outra coisa de Jesus. O que? Está aqui no versículo, ó, no 9, na parte B do versículo, que diz assim, ó. E disse-lhe: Tudo isso te darei. Mas ele não ia dar. Como eu falei aqui, era uma mentira de Satanás. Mas o que que ele queria? Que Jesus se prostrasse e o adorasse. Satanás queria que Jesus se prostrasse e adorasse ele, o Satanás. Por quê? Vocês já pararam para se perguntar por quê que ele tentou Jesus? Ele tentou Jesus primeiro porque ele achava que Jesus iria fracassar, que Jesus iria errar em qualquer momento da vida de Jesus e Jesus sairia da condição de Messias. Era isso que ele queria. E ele achou que se ele tentasse Jesus com poderes terrenos, Jesus ia ceder. Mas aí ele se deu mal, porque Jesus não ia ceder como Jesus não cedeu. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Então vocês acham mesmo que ele iria dar os reinos do mundo para Jesus? Principalmente que os reinos do mundo não era dele. Nos versículos anteriores eu mostrei que a terra é de Deus. E aqui no outro fala que todas as autoridades são constituídas por Deus. Então como que ele iria dar para Jesus? Se Jesus se curvasse perante Satanás, automaticamente Deus teria que ter outro plano para salvar a humanidade. E Jesus sairia da condição de salvador da humanidade, de salvador dos homens. E era isso que Satanás queria. Ele queria mostrar para Deus que Jesus iria fracassar. E ele pegou logo um ponto bem grande, né? Tentar Jesus com todos os reinos da terra. Possivelmente ele já tinha feito isso com algum homem, né, ao longo da história, só que com Jesus ele iria quebrar a cara como ele quebrou a cara. Jesus, ele cumpriu todas as profecias que tinham no Antigo Testamento sobre Jesus, sobre a linhagem de Jesus, o local de nascimento de Jesus,
que ele teria que nascer de uma virgem, entre outras coisas inúmeras. Aí vocês acham mesmo que na altura do campeonato Jesus iria, aliás, Satanás achava que Jesus iria se curvar para ele? De maneira nenhuma. Ele quebrou a cara. Mas então, lá na tentação de Jesus, o que ele queria era tirar Jesus da condição de Messias, de Salvador do mundo. Era única e exclusivamente isso. Mas ele se deu mal. Aí Jesus continuou no decorrer da sua vida, onde ele cumpriu todas as profecias, morreu e ressuscitou. E depois, assuntos para outro vídeo, foi lá no inferno e tomou a chave do inferno e da morte e se consumou como um salvador da humanidade. Era isso que eu queria deixar para vocês. Fui!